Aleluia! Glória a Deus! Será que tá tudo ok? Som. São 22 horas do dia 5 de outubro, nosso primeiro dia do projeto 21 dias contemplando a Cristo. Eu queria que você já entrasse aí, eu vou mandar os nossos links no WhatsApp para os irmãos da igreja. Que maravilha que você está com a gente. Vamos entrando aí. Quando você entrar, já vai compartilhando aí o nosso link, abrindo uma sala de vídeo. Manda lá no WhatsApp. Pessoal, vamos para a live. Hoje é o primeiro dia, vai ser uma bênção. Amém, meus irmãos? Faça isso aí rapidinho, que nós já vamos iniciar aqui. Enquanto isso eu vou só dando uma organizada em todos os detalhes. Deixa eu desligar aqui também. Primeiro dia às vezes é meio tumultuado, mas nós vamos vencer juntos em Jesus. Amém? Já chega dizendo boa noite. Eu também não quero demorar. Hoje nós nos reunimos no prédio da igreja de manhã e os irmãos estavam todo mundo animado. Amanhã eu te espero, 7 horas da manhã. Tem uns irmãos que não conseguem acordar cedo, né? Eles gostam de dormir. Também gosto de dormir, gente. Mas eu tenho aprendido a também gostar de acordar cada vez mais cedo. O dia é mais produtivo e te digo, eu tenho esse hábito. Todo dia eu acordo e vou fazer meu devocional. Mas quando nós oramos como igreja, quando os irmãos se reúnem ali para orar juntos, é diferente, é uma benção. Amém? Você já compartilhou nossa live? Já se preparou aí? Preparou o pão? Preparou o cálice? Corre lá, pega o celular, vai lá na cozinha. Pega o pão, pega o vinho, o suco para você celebrar a ceia com a gente. Amém? O Odair e a Cris estão online aí. Aleluia. Queria que a gente pudesse iniciar confessando a palavra. Hoje é o primeiro dia. Amém? Deixa eu tentar colocar aqui. Se eu podia tentar abrir, né? Deixa eu fazer isso aqui. Que daí você vai gostar do que eu vou fazer aqui, ó. Vou colocar para você ver a confissão. Daí você vai ler a confissão junto comigo, tá bom? Vamos lá, um minutinho. Aqui é ao vivo e quem sabe faz ao vivo. Vamos colocar aqui, ó. Imagem. Ó, que legal o que eu vou fazer, gente. Vamos lá, vai abrindo uma sala de vídeo. Nós já vamos iniciar. Já iremos dar início. A gente vai começar confessando a palavra. Vamos confessar a palavra do primeiro dia. Vamos lá. Deixa eu colocar o áudio aqui para mim não ficar sem áudio. Captura de entrada de áudio. Tá aqui, meu amiguinho. Áudio. Behringer. Tá bom o som aí, gente? Tá bom o som? Vou tentar colocar mais perto aqui, ó. Som. Vamos lá. Foi. Apareceu aí, né? Sim, apareceu. Então, vamos confessar a palavra. Jeremias, capítulo 29, versículo 11, vai dizer, se eu colocar ali. Jeremias 29, 11 diz: Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Repita assim comigo. Vamos lá, eu quero que você repita aí comigo aí na sua casa, amém? Diga assim comigo. Eu sei os pensamentos que Deus tem ao meu respeito, pensamentos de paz e não de mal, para me dar o que eu desejo. Vamos lá, meu irmão, vamos lá. Abra a boca, onde você está, na sua casa, com a sua família, fale em voz alta. Continua repetindo, diga assim comigo. O meu Pai tem pensamentos bons a meu respeito. Ele não está irado comigo, mas se alegra em mim por causa da justiça de Cristo na cruz.
Sou amado do meu Pai. Ele me ama e tem coisas boas para mim. O Senhor tem uma vida plena, abundante, feliz, cheia de graça para mim. Aleluia. Você pode dizer glória a Deus aí aonde você está? Amém. Gente, hoje nós vamos dar início ao nosso jejum, né? Nós temos um grupo chamado Águias da Videira e todos os dias nesse grupo eu vou estar compartilhando ali as nossas confissões diárias, vou estar tirando dúvida dos irmãos. Então, se você não faz parte desse grupo, eu quero que você já mande aqui embaixo o seu número de telefone, que a gente vai te cadastrar, vai colocar você lá nesse grupo para você estar por dentro. É um grupo que nós usamos sempre. Todas as vezes que a gente vai fazer algum desafio online, a gente ativa esse grupo e ele é uma bênção, né? Os irmãos compartilham lá testemunhos. Também queria te encorajar a pegar sua Bíblia aí já e um caderno de anotações para você anotar tudo aquilo que o Senhor vai falar com você. E não menos importante, quero te convidar a vir orar com a gente amanhã cedo, 7 horas da manhã. A gente vai estar ali no prédio orando, daqui a pouco, né? A gente vai terminar aqui umas 10h50, é o meu plano. E amanhã cedinho a gente vai estar orando lá no prédio. Vai ser uma benção. Amém? Hoje é o primeiro dia, então. E o título da palavra de hoje é: Não durma com medo. Repita assim comigo, né? Fale aí através da tua escrita, escreve aí, diga assim: eu não vou dormir com medo. Aleluia. Você sabe, no fim da vida de Jacó, o filho de Isaac, neto de Abraão, no livro de Gênesis capítulo 49, versículo 1, ele diz assim, ó: Ajuntai-vos e eu vos farei saber o que há de vos acontecer nos dias vindouros. Jacó reúne a sua família, ele reúne todos os seus filhos para liberar bênçãos ou liberar palavras de disciplina para todos os seus filhos. E tudo na palavra de Deus nós precisamos aprender a encarar da seguinte maneira: tudo que a Bíblia fala no Velho Testamento, ela está se referindo a Jesus. Todas as histórias, todas as situações, todos os princípios que nós vemos no Velho Testamento estão ali para nos ensinar algo sobre Jesus. E muitas pessoas pensam que a transformação, as respostas que elas precisam, vêm do fruto do seu trabalho, mas não é assim que acontece na palavra de Deus. A verdadeira transformação, irmãos, acontece quando nós olhamos para Jesus, quando nós contemplamos a Jesus. Por isso que o nome do nosso desafio é 21 dias contemplando a Cristo. A verdade é que você só é transformado pela graça. Quando você encontra Cristo, a transformação acontece. Então, no fim da vida de Jacó, ele chama todos os seus filhos e o primeiro filho que ele começa a conversar, começa a falar, se chama Rúben. Rúben significa eis o filho, olhe o filho. Isso aí eu queria que você anotasse. É o primeiro filho de Jacó que vai receber uma palavra do seu pai. Você sabe, como primeiro filho, ele era o primogênito. Ele tinha direito à unção dobrada da bênção de todos os outros filhos, mas Rúben não recebeu. Anota aí comigo, Rúben significa eis o filho, ou então olhe o filho. Você sabe, estão me ligando aqui, peraí. Você sabe que, deixa eu deixar no silencioso, bem essas horas, irmãos. Você sabe que todas as palavras, profecias e direções bíblicas vão culminar em Jesus. Então, quando a Bíblia diz sobre Rúben, olha o filho, nós precisamos entender, precisamos olhar para qual filho? Jesus. O Senhor nos convida, através desse exemplo, dessa passagem, dessa história, a olhar para Jesus. Mas preste atenção no que a Bíblia vai falar para Rúben, porque Rúben perdeu a herança, você não vai perder a tua no nome de Jesus. Gênesis 49, versículo 3, está escrito assim, ó: Rúben, tu és o meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder. Impetuoso como a água, não será o mais excelente, porque subiste ao leito do teu pai e o profanaste, subiste à minha cama. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Sabe, a Bíblia fala que Rúben
perdeu a bênção, porque ele subiu no leito do pai dele, ele profanou a cama do seu próprio pai. Sabe, irmãos, Deus vai usar várias passagens para nos ensinar princípios, e aqui você precisa entender: Rúben era o primogênito, ele tinha direito à herança dobrada, mas ele perde a herança. E por que ele perde a herança? A Bíblia diz que ele era instável como a água, sabe, irmãos? E então ele não conseguia ter foco, ele não conseguia saber para onde estava indo. E o pior, Rúben sobe na cama do seu pai e contamina a cama. Em outras palavras, Rúben comete adultério com uma das concubinas de seu pai Isaac. De seu pai Jacó. Puxa, é tão ruim, né? O nome dela era Bila. Ele cometeu um pecado no momento da vida dele, que é o pecado sexual, e ele achava que aquilo não seria descoberto. Mas com o passar do tempo, a gente vai perceber que Jacó sabia da história. Quando Jacó morre, né? Quando Raquel, a esposa de Jacó, morre, Rúben, ele adultera com Bila, né? Concubina de seu pai. E o pecado sexual, ele é muito mais sério do que as pessoas pensam. Muita gente brinca com o pecado sexual dizendo assim: é coisa pequena. Não, pastor, é só olhar o site lá, é só uma conversinha aqui no WhatsApp. Não, irmãos. A Bíblia diz que todos os pecados, eles acontecem fora do corpo, mas o pecado sexual acontece no corpo. A Bíblia fala que o único pecado que você deve fugir é o pecado sexual. Rúben não fez isso, né? Se você for lembrar a história de José do Egito, teve essa atitude espiritual diante do pecado, ele foge, né? A Bíblia fala que a mulher de Potifar veio querer dar em cima dele. Potifar era muito rico, provavelmente a esposa dele era muito bonita, mas José não confiou na carne dele. José, ele era um homem cheio do Espírito Santo, e quando ele foi tentado, ele foge. Muitas pessoas não entendem isso, e por não entenderem isso, eles confiam na carne. E quando eles confiam na carne, eles se perdem. E o pecado sexual tem o poder de tirar a herança que era sua. Sabe, você precisa aprender algo. Valorize a sua herança. Escreve aí comigo, diga assim: eu preciso valorizar a minha herança. Escreve assim: o pecado sexual rouba de mim a minha herança. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Escreve aí. Diga assim: o pecado sexual rouba a minha herança. Meu papai amado. Presta atenção, irmãos. Presta atenção. Rúben era o primogênito. Na verdade, ele deveria ser o pai de todos os reis de Israel. Só que em vez de Rúben se tornar o rei no lugar de seu pai, ser o rei sobre todo Israel, a Bíblia diz que Judá foi levantado como rei. O Senhor seria rei de Rúben, né? Hoje, por exemplo, nós deveríamos conhecer Jesus como o rei de Rúben, mas hoje nós conhecemos o Senhor como o rei de Judá, né? Por quê? Porque Rúben era o primogênito, mas ele perdeu a herança, ele perdeu os direitos da primogenitura. O primogênito tinha direito a 3 coisas. Escreve aí comigo: o primogênito tinha direito a 3 coisas. Primeira, reino. Segunda, sacerdócio. E terceiro, a porção dobrada da herança. Como o reino, já te falei aqui, a realeza foi dada a Judá, né? Jesus nasce, em vez de ele ser rei de Rúben, ele se torna rei de Judá. O sacerdócio foi dado à tribo de Levi, mas na verdade a tribo de Levi não era para ser a tribo sacerdotal, deveria ser também a tribo de Rúben, mas Rúben perde também a herança. Sabe, de Levi vieram os filhos de Arão e os sacerdotes de Israel. Veja, por conta do pecado sexual de Rúben, a história saiu de uma forma diferente como deveria sair. E a terceira coisa é que Rúben deveria receber a porção dobrada, e a porção dobrada ficou para José. Você lembra de José do Egito, que recebe a herança, né? Por isso que os 2 filhos de José, Efraim e Manassés, são mencionados ali nas 12 tribos de Israel. Essa porção dobrada deveria ser de Rúben, mas ele perde a
herança dele. Que grande perda. Eu acho que Rubem jamais imaginou que o pecado que ele cometeu, o pecado sexual, pudesse ter consequências tão grandes na vida dele. É muito triste quando nós vemos pessoas que foram chamados por Deus para desfrutar de algo, mas eles desvalorizam aquilo que Deus os deu. Eles não guardam a posição, eles não permanecem na posição que Deus os colocou. Você precisa guardar a tua posição. Tem gente que diz assim, não, o que é meu, ninguém toma. Você tem isso, né? Você vê na internet essas conversas aí. O que é teu, ninguém toma. Não, irmãos. A herança, o reino, o sacerdócio era de Rubem, mas ele perde. Você lembra Saul? Saul foi o primeiro rei de Israel. Deus levanta Saul, mas ele peca. Quando ele peca, ele perde o trono e Deus escolhe Davi, um homem segundo o coração dele. Muita gente pensa que o reino de Deus ele é um lugar onde que é o seguinte, se não tiver você, ninguém mais vai fazer. É um grande engano, irmãos. A obra de Deus, ela é muito maior do que eu. Ela é muito maior do que você. Se eu parar de responder hoje o chamado de Deus na minha vida, a nossa igreja aqui no litoral do Paraná não vai acabar. Deus vai levantar um outro homem de Deus e vai usar esse outro homem de Deus tanto quanto, talvez até mais do que ele queria me usar. A questão é que muitas vezes, muitos irmãos foram chamados para serem pastores, para serem líderes. Muitas pessoas foram chamadas para verdadeiramente prosperar, serem usados, serem um canal poderoso na mão de Deus. Mas eles não valorizam a posição deles, eles perdem essa posição, assim como foi com Rubem, assim como foi com Saul. Olha o que a Bíblia fala sobre... Você vai saber, olha só o que a Bíblia vai dizer sobre Judas, preste atenção. Abre aí sua Bíblia em Atos, capítulo 1, versículo 17. Minha voz está doendo aqui. Atos 1, 17. Achou aí? Me ajudem aí, meus irmãos. Vai escrevendo aqui embaixo. Diz assim, ó. Porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua este campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque está escrito no livro dos Salmos, fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite. E tome outro o seu encargo. Veja, a Bíblia está dizendo que outra pessoa ia tomar o lugar de Judas. Deus chama Judas, Deus escolhe Judas, mas por conta da resposta que ele deu, ele perdeu o lugar. Quero te falar, aprenda a valorizar o que Deus coloca na tua mão. Aprenda a valorizar a posição que o Senhor te colocou. Não pense que só porque você hoje é um líder, amanhã ou depois Deus não vai poder levantar um outro líder no seu lugar. Não pense que porque hoje você tem provado da bênção, do favor e da graça, você vai provar disso para sempre. Porque se você não responder, se você não pegar a graça e valorizar a graça, você vai perder a graça e Deus vai colocar outra pessoa para provar dela no teu lugar. Fuja disso, sabe? Como Esaú era o primogênito e não valorizou a primogenitura também foi dada a Jacó. É um outro exemplo, né? Deus fez o cara nascer primeiro, Deus queria dar para ele, mas ele não valorizou a herança e ele vende por uma sopa de lentilhas. Então, seu irmão, o próprio Jacó, aprendeu esse princípio, né? E ele valoriza a herança. Amém? Isso é poderoso. Escreve aí para mim. Escreve aí. Diga assim, eu vou valorizar a minha herança. Fala assim, eu não vou perder a minha herança. Aleluia. Quem não vai perder herança, diga eu. Aleluia. Irmão, manda um convite aí dessa live para mais pessoas aí. Se você não abriu ainda uma sala de vídeo, abra aí, pegue o link. Você que está assistindo pelo YouTube, pegue o link aí, manda para as pessoas que você precisa abençoar, eles vão ser abençoados também. Quero te falar, essa é uma aplicação primária deste versículo. Eu quero entrar nessa passagem um pouquinho mais profundamente, porque você sabe
na palavra de Deus existe um ensinamento superficial e literal. O que seria esse ensinamento superficial? É quando nós lemos o texto e encaramos quais são os princípios práticos do texto. Então, nesse caso de Rúben, nós percebemos que ele perdeu a herança. Por que ele perdeu a herança? Porque ele não valorizou aquilo que Deus tinha dado para ele. Sabe? Essa forma de abordagem da palavra de Deus, os judeus chamam de paraxá. Escreve aí comigo, paraxá, um ensinamento superficial e literal. Paraxá, um ensinamento superficial e literal. Então, essa é a primeira forma de a gente encarar o texto. Como a gente acabou de ver, Rúben não valorizou a herança e Deus deu para outra pessoa aquilo que era para ele. Mas existe uma outra forma de você encarar o texto e ser abençoado pelo texto. O povo judeu chama essa forma de sod. Escreve aí comigo, S-O-D. Sod. O que é sod? É quando você encara os princípios espirituais do mesmo texto. Amém? Pastor, como assim? Quando você observa o nome de Rúben e o nome da mulher com qual ele se deita, que se chamava Bila, você vai perceber que o significado dos nomes podem nos ensinar muitos princípios espirituais. E quando você faz essa leitura espiritual, você é abençoado. Escreve aí comigo, sod. Aplicação espiritual e profunda do texto. Escreve aí, sod, aplicação espiritual e profunda do texto. Agora nós vamos entrar num outro nível de palavra, preste atenção. Presta atenção, porque se a gente meditar no texto, se a gente extrair as vitaminas espirituais desse texto, irmãos, nós vamos encontrar o princípio espiritual, é o poder de Deus por detrás da palavra. Vamos lá, vamos recapitular aqui comigo. O que significa Rúben? O que significa o nome Rúben? Fala aí comigo. Escreve aí. O que significa o nome Rúben? Isso. Olhe o filho. Ou então, eis o filho. Escreve aí, vaso. Olhe o filho, ou então, eis o filho. Você sabe o que significa a palavra bila? Bila significa temer, perturbar-se, aterrorizar-se, ter medo. Pega a sua Bíblia aí, escreve aí também agora, escreve aí, bila, medo, temor, terror. Pega aí a Bíblia em Gênesis 35, 22. Olha o que a Bíblia vai dizer, preste atenção. Gênesis 35, 22. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Rúben e se deitou com Bila, concubina de seu pai, e Israel o soube. Eram 12 os filhos de Israel. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Veja, a Bíblia diz que Rúben significa eis o filho, olhe o filho. Bila significa medo. E a Bíblia fala que naquela noite, Rúben dormiu, se deitou com medo. Escreve aí comigo. Rúben dormiu com medo. Meu pai. Meu pai, meu pai, meu pai. Escreve aí. Rúben dormiu com medo. Sabe o que aconteceu? Porque Rúben dormiu com medo. Ele perdeu a herança. Ele perdeu o reino. Ele perdeu o sacerdócio. É muito perigoso quando nós, crentes da nova aliança, dormimos com medo. Quando nós deixamos de olhar para o Filho, olhar para Cristo, quando nós deixamos de confiar na bondade, no amor de Deus e vamos dormir com Bila. Escreve aí no comentário, eu não vou dormir com Bila. Quando dormimos com medo, irmãos, nós perdemos as bênçãos da primogenitura, somos desqualificados para a herança, sabe? Quando você olha para Cristo, quando você olha para o Filho, você é colocado numa posição mais alta. Quando você olha para o Filho, você é colocado numa posição de autoridade. Eu quero te dar um exemplo muito prático na vida de Pedro, quando ele olha para Jesus e anda sobre as águas. Lá em Mateus capítulo 14, pega a sua Bíblia aí que a gente vai ler. Mateus capítulo 14, no versículo 22. Os discípulos estavam no meio de uma tempestade, sacudidos pelas ondas, e talvez você
possa estar me assistindo essa live. Talvez você faz parte da nossa igreja ou você não é membro da nossa igreja videira aqui em Pontal do Paraná, mas Deus trouxe você aqui para me ouvir falar isso para você. Eu creio nisso, amém? Então, você pode estar passando por essa mesma situação que Pedro passou. Ele estava no meio do mar, no meio da tempestade, as ondas estavam ali batendo no barco com força, e o vento estava forte, talvez as turbulências começaram a trazer medo, temor no coração dele. Você pode estar passando por isso, você pode estar passando por crises financeiras, você pode estar vivendo uns dias de doença, talvez o teu casamento não está legal, talvez você tenha passado dias de solidão, de até mesmo depressão, o câncer chegou, não importa qual seja a sua tempestade. Mas assim como aconteceu com Pedro, deve acontecer com a gente. Pedro olhou para o filho. E quando Pedro olha para o filho, o sobrenatural acontece. E eu e você precisamos aprender a olhar para o filho, a olhar para Jesus. Nós não podemos ir dormir com bila. Nós não podemos ir dormir com medo. Escreve assim comigo. Escreve aí, escreve assim: eu não posso dormir com bila. Eu não posso dormir com medo. Eu preciso olhar para o Filho, eu preciso olhar para Jesus. E a Bíblia diz que na quarta vigília da noite, Jesus foi até os discípulos andando sobre o mar. Vamos lá, vamos ler o texto. Mateus 14, 22. Diz assim, ó: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e a passar adiante dele para outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, anota aí, escreve assim, ó, na quarta vigília. Isso é importante você anotar. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. Preste atenção. Os discípulos, ao verem-o andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! Tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tendes bom ânimo. Escreve aí comigo também: tendes bom ânimo, sou eu. Escreve essas duas: tendes bom ânimo. Eu não sei quantas palavras que são. Escreve aí: tendes bom ânimo. São 3 palavras. Sou eu. 5 palavras. Escreve aí: tendes bom ânimo. Sou eu. Não temais. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. Escreve comigo aí também, irmão, minha irmã. Vem. Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus estendeu a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Aleluia. Pedi para você escrever 2 coisas aí. A primeira, na quarta vigília. Segunda, tendes bom ânimo, sou eu. Sabe, naqueles dias a noite era dividida em 4 vigílias. A primeira vigília começava às 18 horas, era das 18 às 20 horas. Primeira vigília, das 18 às 20 horas. A segunda vigília começava das 20 até a meia-noite. Das 20 à meia-noite era a segunda vigília. A terceira vigília começava da meia-noite e até as 3 da manhã. Era a terceira vigília. E das 3 da manhã até as 6 da manhã começavam ali a quarta vigília da noite. E a Bíblia diz que esta quarta vigília da noite era o horário mais escuro da noite. Era o horário mais sombrio da noite. Sabe qual foi o momento que Jesus se revela aos discípulos? No horário
mais sombrio. No momento mais escuro da vida dos discípulos, Jesus não deixou eles sozinhos. Isso revela o amor e o cuidado de Deus para comigo e para com você. Não importa qual é a vigília que você está passando, não importa qual é o momento que você está enfrentando, não importa se você está na pior fase da tua vida, não importa se você está na quarta vigília da tua noite, meu irmão, minha irmã, Jesus está vindo ao teu encontro. Aleluia. Jesus vem ao teu encontro para quê? Para te mostrar o sobrenatural. Pastor, o que eu tenho que fazer? Olhe para o Filho. Olhe para Jesus, sabe? Porque Ele está acima das águas. Ele não abandona você na hora difícil. Ele não te deixa quando você pensa que vai naufragar. Não, 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 não. Só que quando os discípulos veem Jesus ali, eles gritam, ficam com medo. Eles falam, é fantasma. Naquele momento, Jesus fala outras palavras para eles. Jesus diz, tendes bom ânimo, sou eu. Isso é poderoso. Essa palavra, tendes bom ânimo, sou eu, no original hebraico é como se Jesus estivesse dizendo, eu sou. É o mesmo nome que ele usou para falar com Moisés lá na sarça. Quando Deus fala para Moisés, sou eu, ou então eu sou. É a mesma palavra que Jesus usa aqui. É como se Jesus estivesse dizendo, não importa a vigília que você está passando, não importa a escuridão que você está enfrentando, eu sou tudo que você precisa, eu sou a resposta que você está procurando, eu sou a solução dos teus problemas, eu sou a segurança, eu sou o consolo, eu sou o conforto, eu sou a força, eu sou a coragem, eu sou a cura, eu sou a provisão. É como se Jesus nos desse um cheque branco dizendo, tudo que você precisa está em mim. Pedro então responde para ele, Senhor, se é o Senhor, me manda então ter contigo. Eu quero andar sobre as águas. É maravilhoso, porque nessa hora, Pedro esqueceu da bagunça, Pedro esqueceu do vento, Pedro esqueceu das fortes ondas, Pedro esqueceu da noite e ele deixou a razão de lado e olhou só para Jesus. Irmão, escreva assim comigo, eu preciso urgentemente deixar a razão de lado e olhar apenas para Jesus. Quando Pedro deixa a razão e olha para Jesus, ele anda sobre as águas. Sabe? Quando Pedro, presta atenção aqui, quando Pedro está olhando para Jesus, ele se torna Rubem. Lembra de Rubem, lá do Velho Testamento, que a gente começou a ler? Rubem significa o quê? Fala aqui. Eis o filho, ou então olhe o filho. Quando Pedro está olhando para Jesus, ele é Rubem. Ele está ali, olhando para o Filho de Deus, que é Jesus. Sabe, irmão, é sobrenatural, porque enquanto Pedro olhava para Jesus, ele se tornou igual a Jesus. Ele andou sobre as águas, ele andou sobre a tempestade, ele andou sobre os problemas, ele andou sobre o natural, ele andou sobre as circunstâncias. A verdadeira transformação não está na tua força, a verdadeira transformação não está na tua inteligência. O milagre que você precisa não vem baseado naquilo que você sabe fazer, nos diplomas que você tem. O teu milagre acontece quando você olha para Jesus, porque quando você olha para Jesus, você se torna como Jesus, você anda sobre os problemas, você anda sobre as águas, você passa por cima das circunstâncias, meu irmão, minha irmã. Olhe para Jesus, aleluia, aleluia. Você pode dizer glória a Deus. Se você está na tua casa, eu quero que você dê um glória a Deus bem alto aí. Aleluia. Ô glória. Ô glória. Eu não preguei ontem, irmão. Eu estou animado. Que poderoso isso que a gente está falando. Jesus amado. Que isso. Você já abriu a sala de vídeo? Manda essa live para alguém. Pelo amor de Deus, as pessoas precisam aprender isso aqui que a gente está falando. Vamos lá. Tudo parecia bem. Pedro estava ali, andando por cima dos problemas, em cima das circunstâncias. Ele estava sendo Rubem, olhando para o filho. Mas de repente ele repara na força do vento. Ele começa a perceber as circunstâncias de novo. E nessa hora, a Bíblia diz, ele teve medo. Dormiu com Bila. Enquanto Pedro olhava para Jesus, quando ele olhava para o filho, ele andava no sobrenatural. Quando ele para de olhar para o filho, ele se encontra com Bila,
Lembra de Bila? Bila é o medo. E quando você dorme com medo, você perde a herança. Rubem parou de olhar para Jesus e foi para a cama com medo. Ele começou a olhar para as circunstâncias, para a doença, para os sintomas, para a crise financeira, para o desemprego. Ele ficou assistindo a Rede Vírus, a Corona Globo, e ele perdeu a herança. Assim foi o que aconteceu com Pedro. Pedro estava no lugar da graça, em cima dos problemas, acima das pressões, acima das crises, acima das dificuldades. Mas quando ele volta a confiar no seu raciocínio lógico, ele volta a ter medo. E quando ele tem medo, ele afunda. E Jesus está lá para estender a mão para ele mais uma vez, porque Jesus nunca desiste de nós. Se você falhou, se você afundou, se você parou de olhar para Jesus, eu quero te dizer, Jesus nunca vai desistir de você. Ele vai sempre te estender a mão, mas você precisa aprender a olhar para ele. Pedro ficou com medo porque reparou na força do vento. Você pode... Pensa comigo. A Bíblia diz isso em Mateus. Ele prestou atenção na força do vento. Mas, irmão, se não tivesse vento e se não tivesse onda forte, faria algum sentido Pedro andar sobre as águas? Não, aquilo era totalmente sobrenatural. Isso significa que o vento não tem nada a ver com o milagre, porque o que aconteceu verdadeiramente aqui nessa passagem é que Pedro voltou a confiar em si mesmo. Pedro voltou a confiar na sua própria força. Pedro voltou a confiar naquilo que ele pensava ser lógico ou irracional. Por isso ele para de viver o sobrenatural. Nós não afundamos porque nós temos pecado, por causa disso, daquilo outro. Não, nós afundamos porque confiamos em nossa carne, porque paramos de olhar para Cristo. Por um instante, Pedro pensou que o vento era maior que o próprio Jesus, por isso ele afunda. E ele grita, Senhor, salva-me. E Jesus estava ali para salvá-lo. Sabe, irmãos, o teste acaba quando Pedro e Jesus entram no barco. A Bíblia diz, quando eles entraram no barco, o vento se acessou e o mar se acalmou. Veja, aquilo era um teste na vida de Pedro. Muitas circunstâncias, muitas vigílias da noite que nós vivemos são grandes testes, onde Deus deseja nos aprovar e nos abençoar. Mas como que Ele nos prova? Querendo saber se nós vamos olhar ou não para o Filho. Nós precisamos olhar para Jesus. Quando nós olhamos para Jesus, nós somos transformados. Então eu quero te falar, meu irmão, minha irmã, não vá dormir com medo. Não aceite, hoje você está aí na tua casa, agora já são quase 11 horas da noite. Não vá dormir preocupado. Não vá dormir pensando nos problemas, não vá dormir ansioso, não vá dormir estressado, porque isso vai te fazer perder a herança. Isso vai te fazer perder a bênção que Deus preparou para você. Olhe para o Filho, confie em Jesus, sabe? Enquanto você olhar para Jesus, você vai ser como Jesus. Você vai ser transformado de glória em glória. E eu declaro que hoje é o nosso primeiro dia, mas até o fim desses 21 dias, você vai ser totalmente transformado, porque você vai olhar para o Filho. Amém? Que o Senhor possa trazer revelação dessa palavra no seu coração, no nome de Jesus. Eu queria que você pegasse o pão e o cálice aí, antes da gente ceiar. Pegue o pão, o cálice. Eu queria orar por você, né? Se você tiver pedidos de oração, eu queria que você mandasse lá no nosso grupo do WhatsApp. Nós vamos estar orando por você. Amanhã cedo a gente vai fazer um momento para orar pelas pessoas das nossas lives, que vão assistir as nossas lives. Vamos orar por você, vamos declarar a bênção e o poder do Senhor na tua vida. Pegue aí o cálice, pegue o pão, feche seus olhos, segure o pão, diga assim comigo: Senhor Jesus, este pão é o corpo do Senhor, que foi moído no meu lugar, na cruz do Calvário. Por causa do seu corpo, eu recebo cura, saúde física e emocional. Sobre mim, a doença não tem força, ela perde o governo sobre o meu corpo. Diga: eu sou curado, totalmente saudável pelo poder de Jesus. Erga o cálice nessa hora. Repita assim comigo: este cálice é o cálice da nova aliança que Jesus fez em meu favor. Por este sangue eu fui perdoado,
restaurado, redimido, ganhei uma nova vida. Eu não tenho passado, porque o sangue está sobre a minha vida, sobre a minha casa. Por causa do sangue, praga nenhuma chegará à minha porta, e o vírus da morte não tem poder sobre mim e a minha família, no nome de Jesus. Amém. Juntos vamos comer o pão, beber do cálice, e eu quero orar por você. Aleluia. Pai, eu quero orar nessa hora pelos teus filhos que estão assistindo essa live. Deus, que eles não venham seguir o caminho de Rúben, que eles não venham, Deus, em primeiro lugar, desvalorizar a herança deles, mas também, principalmente, que eles não durmam com medo, que eles não durmam com bila, que eles não durmam, Senhor, ansiosos, preocupados. Deus, que eles possam olhar para Ti, que eles possam olhar para o Filho e viver o sobrenatural, que eles possam andar acima das circunstâncias. Deus, eu não sei qual é o momento que o Senhor precisa encontrar esses irmãos e essas irmãs. Talvez alguns estão vivendo a 4ª vigília da noite. Eles estão passando os piores momentos da vida deles. Eu oro para que o Senhor encontre eles nesse problema. Eu oro, Deus, para que eles possam ser tocados pelo Teu amor agora, onde eles estão. Senhor, eu oro também pelas pessoas que vão assistir essa nossa live amanhã, em outros dias. Deus, para que eles também possam ser abençoados, para que eles também, Senhor, possam ser tocados e inspirados pelo Senhor. Pai, nós declaramos que hoje é o primeiro dia de um projeto de 21 dias e que todos esses irmãos sejam vencedores, venham ir até o final, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Você pode dizer glória a Deus? Antes da gente terminar, eu quero te falar. Se você não está no nosso grupo do WhatsApp, lá do Águias da Videira, coloca aqui embaixo o teu telefone aqui da nossa live e nós vamos te cadastrar lá, tá bom? A gente vai colocar lá o seu número. Amanhã também, 7 horas da manhã, nós vamos ter a nossa oração das 7 às 7h40, 7h50 mais ou menos. Ah, pastor, o trabalho começa às 7h30. Não tem problema, gente. Vem a hora das 7 às 7h10, hora das 7 às 7h20. Pastor, eu entro 8 horas. Você sai um pouquinho antes. Vem orar com a gente. Amém? Amanhã a gente vai ungir todos os irmãos que estarão na oração. Vai ser uma bênção. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa. Eu espero que o nosso primeiro dia possa ter sido proveitoso e 20 dias ainda estão pela nossa frente e nós vamos contemplar a Cristo nesse tempo. Amém? Compartilhe essa live com as pessoas que você sabe que precisam ouvir o Evangelho, que eu tenho certeza que o Senhor vai abençoar a vida de muita gente através dessa palavra. Fica com Deus e nos vemos amanhã cedinho, hein? Bota o celular despertar aí. Tchau, tchau.